Voltei. Agora a nossa aula é de geografia. Vou colocar aqui para gravar. Muito bem. Aula de geografia, página 261. Peguem aí o marca-texto que vocês vão usar para grifar as partes principais, tá bom? Então vamos lá. Nesse bloco 7, nós vamos falar sobre as metrópoles. O que que são metrópoles? Aí vocês até já podem, né, grifar essas duas primeiras linhas. As metrópoles são cidades populosas que exercem grande influência sobre as cidades vizinhas. Então, a metrópole, ela é aquela cidade grandona, que tem infraestrutura, né? Tem uma boa estrutura, boa rede de transporte, de energia, investimentos, serviços, indústrias, empresas, tudo você encontra nas metrópoles, certo? Aí vocês vão grifar também essa questão que fala sobre os diferentes níveis de metrópole. Então, nós temos a metrópole regional, a metrópole nacional e a metrópole global, certo? Lembrando que é, essas cidades, principalmente assim, global e nacional, abrange até as mesmas cidades, porque não deixa de ser nacional, né? Porque influencia a global, principalmente, ela é chamada de global porque ela influencia outros países também, ela tem destaque em outros países. Mas ela também é nacional, porque ela tem um grande destaque no Brasil, tá bom? Mas aí, quando chegar nas atividades, eu vou explicar isso direitinho para vocês não se confundirem, tá bom? Então, a gente tem essas três hierarquias que fala, né? Porque hierarquia é quem vem primeiro, quem vem depois, quem vem depois. Então, vocês vão grifar aqui, ó. As metrópoles podem ser regionais, nacionais ou globais. No caso aqui, de metrópole global, nós temos duas. Então, vocês vão grifar na segunda linha, ó. A cidade de São Paulo e a do Rio de Janeiro são consideradas metrópoles globais, porque recebem destaque em outros países por sua importância econômica e cultural. Parou aí. No caso aqui, São Paulo seria mais econômica, tanto que a gente fala que São Paulo é o berço da economia do Brasil, tudo tem, né, na cidade de São Paulo. E o Rio de Janeiro também, só que o Rio de Janeiro, ele chama mais atenção lá em outros países pela sua cultura, né? O Carnaval do Rio de Janeiro é muito famoso, o Cristo Redentor, o Réveillon. Então, o Rio, ele é muito conhecido lá fora. Tanto que, na verdade, as pessoas lá fora, né, de outro país, acham que o Brasil é só o Rio de Janeiro, né? Porque só faz referência ao Rio de Janeiro. E eu achei engraçado, não sei se vocês já assistiram o filme Rio. O filme Rio é uma visão do Rio de Janeiro bem, bem baixa do que seria mesmo o Rio de Janeiro, porque é um filme onde eles estão no carnaval e tá tendo Copa do Mundo. Ou tá tendo Copa América, alguma Copa tá tendo, que é o Brasil que tá jogando. Gente, não faz sentido nenhum, porque na época do carnaval não tem Copa. A Copa geralmente é junho, julho, né? O carnaval é em fevereiro. Então, mostra bem essa visão, né, americanizada do que, principalmente os Estados Unidos têm com relação ao Rio, que se baseia no carnaval, no futebol e, logicamente, nas araras azuis, que inclusive estão até em extinção. Então, o Rio de Janeiro ele chama muita atenção por conta disso, né, da parte cultural. E já São Paulo, que mesmo sendo uma cidade também muito cultural, né, ela é mais puxada ali para o lado da economia. Então, nós temos essas duas metrópoles globais, que também são nacionais, porque elas têm importância dentro e fora do Brasil. Agora aqui vocês vão grifar, ó. Porto Alegre, Belo Horizonte, Fortaleza, Brasília, Salvador e Curitiba são exemplos de metrópoles nacionais, porque são muito importantes dentro do país. Então, a gente tem Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, Fortaleza, capital do Ceará, Brasília, no Distrito Federal, capital do nosso país, Salvador, capital da Bahia, e Curitiba, capital do Paraná, são exemplos de metrópoles nacionais. Por quê? Elas não têm influência lá fora, como Rio de Janeiro e São Paulo, né, global. Elas têm importância dentro do nosso país, então elas são classificadas como nacionais. Pode continuar nesse mesmo parágrafo. Já as cidades de Goiânia, em Goiás, Belém, no Pará, e Manaus, no Amazonas, exercem influência em uma área restrita à região onde estão localizadas.
e por isso são chamadas de metrópoles regionais. Então, aí, essas metrópoles regionais, elas exercem influência dentro da região. Então, região norte, que seria onde está Manaus, centro-oeste, onde está Goiânia. Então, elas têm influência dentro dessas regiões, certo? No caso, o Pará também é norte. Então, elas exercem região ali, na região deles, né? Belém e Manaus ali na região norte apenas, e Goiânia ali na região centro-oeste apenas. Então, elas são regionais. Lembrando que nós temos 5 regiões: norte, centro-oeste, nordeste, sudeste e sul. Então, essas aqui, elas são regionais. Elas exercem influência apenas na sua região, ok? Aí aqui fala, né, algumas características, vocês não precisam grifar. Elas são bastante urbanizadas e elas crescem. E é aí que a gente entra num segundo tema. Como a cidade grande, a metrópole, ela cresce muito rápido, o que que acontece? Ela acaba se fundindo com cidades mais próximas. Então, por exemplo, Santo André é do lado de São Paulo. São Paulo cresceu muito, que se ligou a Santo André. Esse processo, quando a metrópole ela cresce muito e se funde com outras cidades, é chamado de conurbação. Vamos entender o que é essa conurbação. Eu acho que vocês até vão saber depois que eu explicar, porque é muito comum falar isso. Vocês podem grifar as 2 primeiras linhas, ó. Quando há conurbação de várias cidades, sendo uma delas a metrópole, lembrando que uma delas tem que ser a metrópole, São Paulo, Rio de Janeiro, todas essas metrópoles que eu falei, é formada uma região metropolitana. Então, toda vez que as cidades vizinhas elas acabam se fundindo com a metrópole, e a metrópole é o centro, essas cidades em volta que se fundiram com a metrópole é chamada de região metropolitana. E essa região se forma através desse processo de conurbação, certo? Aí vocês vão grifar aqui, ó. As regiões metropolitanas são conjuntos de municípios contínuos que estão integrados em uma cidade central, que é a metrópole. Atualmente existe 69 regiões metropolitanas, sendo a região metropolitana de São Paulo a principal delas. A região metropolitana de São Paulo, ela é muito conhecida, que são as cidades que ficam ali em volta da metrópole, que é a cidade de São Paulo. E no caso aqui, o que que acontece? Para ter essa região metropolitana, você tem que ter uma boa rede de transporte para né, de estradas, pistas, né, para ligar essas cidades à metrópole, porque a metrópole é o centro. Então, por exemplo, muitas pessoas que moram na região metropolitana trabalham na metrópole. Igual a região metropolitana de São Paulo, já se falou muito o ABC paulista. O que é o ABC paulista? É Santo André, São Caetano e São Bernardo. Então, ABC, André, Bernardo e Caetano, certo? Então, esse ABC paulista faz parte da região metropolitana de São Paulo. Com o tempo falava ABCD, porque entrou Diadema. Depois, logo em seguida, entrou Osasco. Então, aí ficou difícil continuar com as siglas. Então, hoje fala região metropolitana de São Paulo, que tem aí, acho que 38 municípios que abrange a região metropolitana de São Paulo, que é a principal delas, ok? Aí aqui fala, né, que não precisa grifar, tá? Que as populações das cidades menores, elas trabalham, estudam, se deslocam com frequência para a metrópole. Aí aquela questão que eu falei para vocês, que para conectar esse grande fluxo de pessoas, mercadorias, serviços, informações, tem que ter uma boa infraestrutura, né? A questão das redes de transporte, até mesmo fornecimento de água, energia, esgoto, porque é uma região muito grande. Então, tem que ter uma boa infraestrutura. Quando eu falo em infraestrutura, gente, eu estou falando disso. Fornecimento de água, esgoto, energia, transporte, é uma estrutura, ok? Muito bem, agora nós vamos para as atividades. Então, aqui nós temos um mapa da região metropolitana de São Paulo. Aqui nós temos toda a região metropolitana de São Paulo, né? São Paulo aqui no meio, ó, tá vendo? A cidade de São Paulo aqui em, em rosinha. E a região metropolitana dela. A região norte, a região leste, a região sudeste, oeste, certo? Então, aqui você tem todas as cidades. Olha essa que eu citei aqui, ó.
São Caetano do Sul, Santo André, São Bernardo, lá que faz parte do ABC Paulista, que aí, ó, entrou Diadema, ABCD. Só que aí entrou Osasco, que tá aqui, então foi entrando, né, outras cidades foram fazendo parte aí da região metropolitana de São Paulo. Então, aqui você tem um mapa dela. Então, o que que o mapa informa? Para você saber o que o mapa informa, a primeira coisa que você olha é o título. O título do mapa é o assunto do mapa, certo? Qual é a metrópole dessa região? Então, dessa região metropolitana, qual é o município principal? Qual é a metrópole? E quantos municípios estão sob influência dela? Eu falei. Eu falei quantos municípios fazem parte da região metropolitana de São Paulo. Então, ou você volta um pouquinho o vídeo, ou você conta. Pega e conta todas essas cidades que tem aqui, tá bom? Aqui é V para verdadeiro e F para falso. Então, você tem algumas afirmações que você vai colocar se elas são verdadeiras ou se elas são falsas. Todas elas têm relação com metrópole, com o processo de conurbação. Então, presta bem atenção, tá bom? Aí você coloca verdadeiro ou falso. Leia o trecho da notícia a seguir, depois responda as questões. Aqui está falando que o Brasil ganhou entre 2015 e 2016 3 novas regiões metropolitanas. Então, no estado de São Paulo, foi criada a RM de Ribeirão Preto com 34 municípios, certo? Aí tem aqui a do Ceará, que foi com 18 municípios, e depois aqui a gente tem Porto Velho, município de Caieiras, né? Também foi criado aqui entre 2015 e 2016. Então, quais foram as 3 novas regiões metropolitanas que surgiram recentemente no Brasil? Então, tá falando das 3 aqui, ó. Fala de uma aqui, da outra logo na segunda linha fala de uma, na terceira linha fala da outra. Aí nas últimas 2 linhas fala da terceira, ele está citando 3 regiões, tá? Ó, RM, região metropolitana. Então tem a RM daqui e RM daqui. Então toda vez que tiver RM, região metropolitana. Quais são as metrópoles de cada uma dessas regiões? Então você vai ver onde que é essa região metropolitana e se ela faz parte de qual metrópole? São Paulo, Rio de Janeiro, qual as capitais? Volta lá no primeiro texto que a gente grifou todas as metrópoles, certo? Então é só você olhar lá e ver qual que se encaixa, né? Essa região metropolitana. Então, onde fica, né, Ribeirão Preto, onde fica Sobral, né, onde fica Porto Velho, Caieiras, então tem, tem aí algumas nomes que vocês podem estar pesquisando para descobrir qual que é a região metropolitana, mas está bem simples, tá? Bem simples mesmo, o próprio texto você acha. E quais os estados essas regiões metropolitanas estão inseridas? Então, agora é o estado, em que estado elas ficam. Então, quando a gente grifou o nome das metrópoles lá em cima, entre parênteses tem uma sigla, não tem? Essa sigla é o estado, tá bom? Então, você achou a cidade, o município, a capital, logo do ladinho já tem o estado. Então, você vai ver quais são, né, as metrópoles e que estado elas ficam. Você vai achar no texto também. Agora aqui, a importância das cidades. Vocês vão grifar, deixa eu ver aqui o primeiro parágrafo. No Brasil, há diversas regiões metropolitanas distribuídas pelo território. Ou seja, em todos os estados, há cidades que são referência para cidades menores e recebem muitas pessoas por causa da sua extensa oferta e variedade de comércio, rede de transporte, serviços variados, como hospitais e universidades. Então, isso é uma coisa que a gente até já viu, né? Anteriormente, a gente viu que tem essas cidades maiores que elas exercem grande influência sobre as menores, porque elas têm tudo para oferecer. Aí vocês vão grifar esse parágrafo aqui, ó, o terceiro. Você viu que as metrópoles ocupam o primeiro nível na hierarquia urbana, então estão lá em primeiro lugar, estabelecida pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e podem ser classificadas como grandes metrópoles regionais, nacionais e globais. Globais porque ela tem influência lá fora, né, em outros países, nacionais porque tem influência dentro do Brasil e regional porque tem influência na sua região. Continua grifando. Elas são importantes porque exercem influência cultural e econômica sobre um grande número de municípios.
E aqui nós temos um mapa que mostra essa hierarquia urbana, aonde que estão, deixa eu tirar um pouquinho o zoom, aí, onde estão aí as principais regiões metropolitanas, né, as principais metrópoles. Então, aqui nós temos, ó, todo lugar que você vê esse símbolo aqui é uma grande metrópole nacional. Então, por exemplo, ó, Rio de Janeiro e São Paulo. Ah, professora, mas você falou que ela é metrópole global. Mas lembra que eu também falei que ela exerce influência tanto fora quanto dentro do Brasil? Então, assim, ela é uma grande metrópole nacional. Essas duas. Aí depois tem as outras metrópoles nacionais, mas essas duas são as maiores, certo? Aí o quadradinho, o desenho igual o de cima, só que um pouquinho menor, é metrópole nacional, que é aquela que não tem relação com outros países, né? Não tem influência sobre outros países, apenas aqui dentro. Então, você tem, por exemplo, aqui Brasília, ó, veja a cor também, tá? Brasília, a gente tem, cadê? Vamos procurar outra. Só Brasília que eu tô vendo aqui? Tem outras também, mas acho que o mapa frisou aqui, no caso, Brasília, como a metrópole nacional. Bom, tá até no singular, vamos colocar aí, então, Brasília como metrópole nacional e São Paulo e Rio de Janeiro como as grandes metrópoles nacionais. Aí ele classifica a metrópole, né? Que seria Goiânia, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém, Manaus, certo? Se vocês acharem um outro símbolo igual esse de Brasília, vocês me falam, mas eu não tô vendo, não. E depois a capital regional. Então, nós temos aí esses quadradinhos, são as capitais regionais, ó, Teresina, São Luís, Amapá, Porto Velho, Rio Branco, certo? Notem que, olha que interessante, nós temos as maiores metrópoles, né, as principais que fica aí como metrópole nacional, nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul, que são, assim, metrópoles maiores. Notem que as metrópoles menores, elas se localizam mais na região aí, é, norte, centro-oeste, inclusive acho que até fala isso aqui, ó. Observe a região sudeste, apresenta maior concentração de capitais regionais e as duas grandes metrópoles nacionais. Então, tem aqui, né, São Paulo e Rio de Janeiro. Já a região norte apresenta poucas capitais regionais e comparada ao sudeste. Essa diferença está no modo de ritmo com que essas regiões foram ocupadas. Então, aqui, nessa região nordeste, sudeste e sul, tem muitas metrópoles, tem muito mais metrópoles do que a região norte e a região centro-oeste. Tem uma explicação. Qual é essa explicação? Quando os portugueses chegaram aqui em 1500, eles fixaram mais no litoral, principalmente Nordeste e Sudeste. Por isso que essas regiões, elas são mais populosas, elas têm maiores cidades, elas têm mais influência, tá bom? É por conta disso. Por muito tempo, as pessoas fixaram-se muito no litoral, porque as viagens eram de navio, então eles tinham que ficar próximo, né, ao oceano. Essa é a explicação. Aí depois, mais para frente, com os bandeirantes, é que foi indo mais para o interior do país, mas note que se fixou bastante no litoral. Muito bem. O título do mapa, né, nas atividades, quais as informações ele apresenta. Então, aqui o título, né, você vai colocar. As informações que ele está apresentando, você pode estar colocando informações desse último parágrafo aqui, né, que mostra que a região Nordeste, a região Sudeste, a região Sul, elas têm mais metrópoles do que a região Norte e Centro-Oeste, que a região Sudeste abrange as duas maiores metrópoles, que são as globais, que é Rio de Janeiro, São Paulo. Essas são as informações. Em quais regiões do Brasil está localizada a maior parte das cidades mais importantes de acordo com a hierarquia urbana? Então, são aquelas 3 regiões que eu citei, que são as mais populosas. De acordo com a hierarquia urbana, quantas cidades importantes há no estado em que você vive? Então, você vem aqui no estado de São Paulo
e você vai contar quantos quadradinhos tem, mais esse símbolo gigante aqui, que é da cidade de São Paulo. Você tem que contar os quadradinhos. Associe as cidades à sua classificação. Então, você vai ver aqui, ó, as metrópoles estão espalhadas por diversas regiões do Brasil. Então, você vai ver aqui, nós temos nome de 3 metrópoles. Você vai achar aquela que tem uma em cada região. Na B, a B, você vai classificar capitais regionais. Então, você vai olhar aqui quais são as 3 capitais regionais, ok? E a C, as nacionais, as 3 nacionais. Lembrando que Rio de Janeiro e São Paulo também se classifica, né, como metrópole nacional, porque também tem influência dentro do nosso país, certo? E aí você vai ver quais são e vai colocar a letra A, B ou C, certo? Deixa eu ver se é até aqui, até onde nós vamos. Acho que nós vamos até isso, essa aqui também. Então, você já visitou ou vive em uma metrópole? Descreva sua experiência. Eu já fui para São Paulo, já fui para o Rio de Janeiro e já fui para Curitiba. Então, eu conheci 3 metrópoles, sendo as 2 globais, né? E uma Curitiba, uma nacional, né? Curitiba é nacional. Eu passei por Belo Horizonte, não conheci Belo Horizonte, mas passei por lá e passei por Brasília também, mas não, só em aeroporto mesmo, não cheguei a ver a cidade. Onde eu fui mesmo é São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, que aí eu visitei. A minha experiência, eu vou contar para vocês. São Paulo é uma cidade que eu gosto muito, eu acho ela muito cultural, tem muita coisa, tudo que você imaginar tem em São Paulo, só que ela me estressa, porque para você se deslocar de um lugar para o outro é muito tempo. Eu lembro que eu levei uns alunos meus para fazer uma excursão e a gente foi no Museu do Futebol e depois a gente ia no Museu do Catavento. De um para outro, no mapa, ali é 20 minutos. Gente, pegou aquela Avenida do Estado, eu demorei quase 2 horas para chegar, porque o trânsito é muito lento. É uma cidade estressante, mas é uma cidade com muita coisa para oferecer. O Rio de Janeiro, eu esperava um pouco mais. Para mim, ele é muito parecido com São Paulo. O centro ali de Janeiro é São Paulo. As praias, muito parecida com as praias do nosso estado. Você se sente no Rio quando você vai nos pontos turísticos, né? O Cristo, o Pão de Açúcar. Aí você se sente mais no Rio de Janeiro, mas não tem muita diferença de São Paulo. Curitiba é uma cidade maravilhosa. Curitiba é top de linha, porque é uma cidade muito limpa, é uma cidade muito organizada. As cidades do sul são muito assim, da região sul, né? Curitiba é a capital do Paraná. É maravilhosa, você não vê sujeira na rua. É uma cidade assim muito linda, com uma qualidade de vida ótima. Entre as 3, acho que a que eu gostei mais foi Curitiba. Então aí você vê se você já teve alguma experiência, assim, conta como eu fiz. Você gosta do município que você vive? Por quê? Eu amo o município que eu vivo. Eu não mudaria de Rafar para ir morar numa metrópole, nem Curitiba. Por mais que eu gostei de Curitiba, eu prefiro o município pequeno, eu acho que tem mais segurança. Vocês fizeram umas atividades e alguns alunos falaram assim, que gosta de morar em cidade pequena, porque todo mundo conhece todo mundo, porque você não pega trânsito para chegar nos lugares. E, gente, é verdade. A gente precisa de um hospital, é perto, precisa de escola, é perto, é tudo perto, né? Eu gosto muito de morar em município pequeno, não tenho vontade de morar em metrópole, não. E agora você vai citar aí 8 assuntos que você achou mais interessante nesse capítulo 7. Então, você vai ver tudo que nós fizemos no capítulo 7 e você vai colocar aí os assuntos que você achou mais interessante, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no grupo do WhatsApp, né? Ou no particular, vocês podem estar me chamando, certo? Um beijo carinhoso para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.